Encontros com o Futuro. Hoje com uma convidada muito especial, Patrícia Lombardi, da Schneider Electric. É diretora do segmento de edifícios. Vai ter que explicar muito para a gente entender como é que funciona esse segmento. Comigo aqui na bancada, Suzy Dias, professora da SPM em Intuição e Tomada de Decisão Estratégica, e Matthew Schurtz, a pessoa que mais fala de mudança climática que eu conheço. Patrícia, essa vai ser o tom do Matthew. O Matthew foi diretor da National, eu conheço ele há 20 anos. Há 20 anos ele fala isso para mim que era urgente. Eu falei, não pode ser, Matthew. E agora a gente sente, né? Tem que Eu acabei tendo razão, finalmente, né? Infelizmente. Isso ele fala bastante também. Patrícia, conta pra gente um pouquinho o que é, qual a empresa, né, a Schneider Electric, e o que você faz no segmento de edifícios. Bem, a Schneider é uma empresa mais que centenária, já é uma empresa de origem francesa, né, que já está há 76 anos no Brasil, já caminhando para 77 anos. Começamos na parte metal mecânica, mas cada vez mais a gente está migrando para a área de tecnologia, né, e muito linkado com a parte de sustentabilidade. Então, nós trabalhamos muito com tecnologias, dentro de hardwares, softwares, para ajudar os nossos clientes, para ajudar o mercado a caminhar, a entrar nessa trilha, a caminhar nesse caminho da sustentabilidade e da eficiência, porque os dois estão juntos, né? Você sendo mais eficiente, você está sendo mais sustentável. Daí você falou ainda no começo, né? Vai falar um pouquinho o que é o segmento edifícios, né? Porque assim, na Schneider a gente tem um ponto muito interessante voltado ao mercado. Então, além de ter como várias empresas linhas de negócio, que a gente fala o nome do produto que se produz para o mercado, a gente tem em paralelo uma organização que cuida do usuário final. Né? Então, assim, eu tenho um range de várias linhas de produtos que se aplicam a edifícios. Né? O que são esses edifícios? Hospitais, prédios comerciais, shopping centers, até um centro de distribuição. Então, isso tudo está classificado dentro desse segmento edifícios. Então, a minha função é olhar esses segmentos, como até um edifício de uma escola, de uma universidade, como é o caso aqui, e olhar dentro do nosso portfólio o que precisa, né? Como que eu posso ajudar eles dentro do nosso portfólio de produtos, né, e soluções, porque a gente não tem só produtos, a gente tem softwares e tem até consultoria de sustentabilidade agora. Então, eu vou nessa linha, olho dentro de cada subsegmento que eu tenho dentro de edifícios e vejo como a gente pode aplicar melhor nossos produtos para ajudar a crescer dentro dessa parte de eficiência e sustentabilidade. Quando você comenta eficiência, Patrícia, você está falando de eficiência energética, ou tem algum outro recorte de segurança? É mais energia ou é um pouco mais amplo? A eficiência ela está dentro da Schneider, sempre acaba indo muito forte na energia elétrica, né? Porque nós não produzimos energia, mas nós cuidamos da parte que liga entre o produtor e quem vai consumir, né? Os nossos equipamentos ajudam a ter essa segurança para alcançar uma eficiência na energia. E a gente fala muito também da resiliência, né? Porque você imagina um hospital, que é um ambiente crítico, faltando energia. Né? Então, mesmo na pandemia que a gente viu que os edifícios cada vez tinham que estar mais resilientes. Né? E a gente ajuda nessa parte também. Então, essa eficiência, ela engloba, além de fazer mais com menos, que é um pouco de sinônimo de eficiência, é também essa resiliência. Né, que está do edifício, que a gente ajuda nessa parte, principalmente na função elétrica e na tecnologia, porque a gente trabalha muito com sistemas de automação. Né? O que é um sistema de automação para um edifício? Né? Quando você olha edifícios grandes como esse aqui da universidade que a gente está hoje, como um shopping center, né? A gente tem que ter lá dentro, além de várias partes de iluminação, a gente tem muito forte o ar-condicionado.
né, para garantir um conforto para o usuário que está ali. E mais que tudo, tem algumas coisas que o grande público não sabe, mas também tem uma questão de troca de ar entre o ar interno e o ar externo, porque se você deixa... Nós soltamos gás carbônico. Tem isso. Nós soltamos gás carbônico. Então, se fica muita gente dentro do ambiente soltando gás carbônico e não tem uma troca de ar, as pessoas vão ficando cansadas, vão perdendo sua produção, né? Não se sentem produtivas. Isso é importante numa sala de aula, por exemplo. Né? Então, dentro da automação, a gente tem hardwares, né, que são sensores, alguns pontos de consolidadores de sinais que mandam para um software, né, e que ele vai fazer programações que vai controlar, por exemplo, abrir e fechar uma saída de ar interno e externo para deixar o ambiente com menos CO2. Né, fazer aumentar um pouco o ar-condicionado para deixar numa temperatura confortável ou diminuir esse ar-condicionado num dia como hoje, para não desperdiçar energia elétrica. Então, a base de uma automação é isso. E é muito forte que a Schneider trabalha isso dentro de edifícios. Então, a automação engloba isso. Engloba muito o ar-condicionado, que é o grande vilão do consumo da energia, e também da produtividade das pessoas. Envolve a luz elétrica, a luz de iluminação, desculpa. Envolve também outros periféricos, como a bomba da caixa d'água. Você não tem que ter uma pessoa para ir lá olhar para ver se a caixa d'água está cheia ou não. Você tem um sensor que ele vai enviar sinal e dentro de um de um gráfico numa televisão, a pessoa que está lá fazendo a gestão do edifício vai ver se a caixa d'água está cheia, está vazia, se precisa mais. Mesmo um gerador, por exemplo, um gerador num hospital, ele tem que estar preparado para qualquer momento se precisar entrar. E para ele estar preparado, ele tem que estar com combustível no nível correto. Então, você não precisa ter alguém para ir lá olhar se está no combustível no nível correto. Você tem digitalização para isso. Você tem um sensor que te envia dados, que você pode, uma pessoa olhando dentro de um gráfico numa tela, indicar se está tudo dentro do necessário para, se caso precisar entrar aquele gerador. E a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, a qualidade de energia não é a que a gente mais deseja. E mais ainda, nos dias que a gente viu, indo já para a sustentabilidade, o calor que a gente enfrentou, houve uma grande, e eu falei muito com o pessoal do hospital, houve uma grande variação de energia elétrica por causa da potência muito grande que estava se exigindo dos ar-condicionados. Então, os geradores tinham que estar prontos para entrar, e a automação ajuda nisso. São edifícios inteligentes. Edifícios inteligentes. Né? Então, é isso o grande propósito da Schneider. Eu costumo falar também questão de maturidade dos nossos edifícios. Hoje, a maturidade dos edifícios no Brasil é baixa. Não que fora do mundo não seja muito grande ainda, mas a nossa ainda está menor. Então, o grande propósito da Schneider com a digitalização é ajudar aos edifícios a serem mais maduros e estar preparados para o net zero, para o mundo que está vindo agora com a gente, inteligência artificial, tudo isso. E isso são ferramentas que a gente pode propor para os edifícios para crescer nesse mundo. O que é maduro? Desculpe, você pode explicar esse uso do termo maduro? O que significa isso? Isso, maduro, eu quero dizer Quando um prédio é maduro, é velho? Parece isso, né? Parece isso. A gente já está. Não, mas você tem razão. Por exemplo, eu costumo fazer uma curva de maturidade dos edifícios em relação a serem inteligentes. Tá? Então, assim, se nós temos um edifício mais antigo que ele não tem nada de inteligência. O que é isso? O ar-condicionado dele, eu tenho que ter alguém para ir lá ligar e desligar. Mesmo a luz, ela não é regulada de acordo com a luminosidade que vem de fora. Então, e daí com isso ele gasta muito mais energia do que poderia. Então, é um edifício que tem uma maturidade muito baixa. Tá. Eu já tenho edifícios aqui no Brasil que tem uma super maturidade, que ele está preparado já para inteligência artificial, para fazer ele ser mais eficiente ainda. Tá. Que tudo é controlado através de uma automação e que ele mesmo trabalha praticamente sozinho. Tá.
Então, avançado. Avançado. A gente poderia pode usar trocar como como avançado, Perfeito, esse perfeito. termo. Mas eu gostei de maduro, né? A gente costuma trabalhar nisso para poder representar um pouco como que a gente pode crescer dentro de uma curva. Tá. Né? Então, e a gente vai classificando, e a gente faz isso também para classificar esses subsegmentos. Então, eu vou num edifício e a gente olha qual que é o nível de maturidade ou avançado que ele está, né? E o que eu posso ajudar? Porque não adianta eu chegar num edifício e falar para eles, olha, você pode colocar esse sistema aqui de inteligência artificial se ele não está com o básico. Sim. Né? Então, assim, e tudo isso que eu estou falando é disponível. Né? São tecnologias que já estão no Brasil e que dão um retorno de investimento, porque sustentabilidade é isso também, é dar o retorno do investimento. E que dão um retorno do investimento dentro dos prazos que nós do Brasil exigimos. Porque isso também é uma coisa muito interessante que eu percebi nos últimos tempos. Eu vi a Schneider lá fora fez um projeto de um edifício super inteligente, né? E fez muito investimento nisso, um edifício que é praticamente net zero. Um dos investimentos... Talvez você pudesse explicar o que é net zero. Eu sei, mas nem todo mundo sabe, talvez. O edifício net zero é um edifício que a gente pretende atingir metas, emissões líquidas de carbono próximos do zero. Tá. Próximos do zero, porque zero mesmo nunca vai ser, porque nós mesmos emitimos gás carbônico. Né? Então, próximos do zero. É isso que a gente está buscando, é isso que o mundo está se preparando hoje. Porque os edifícios emitem bastante CO2. Os edifícios são praticamente 30% do que 30? do que se está no mundo. Isso. Né? Então, é muito importante que a gente trabalhe para chegar mais próximo dessas emissões líquidas. E tem muitas empresas assumindo esses compromissos para chegar próximo do zero. Né? Então, no Brasil. No Brasil, eu acho assim, o que eu vejo são multinacionais que têm as suas unidades no Brasil se adaptando para isso, mas também vejo empresas totalmente brasileiras que estão buscando certificações em subsegmentos que não pareciam tão maduros ou tão avançados nisso, né? Como segmento de varejo, de food service, de lanchonetes, por exemplo. Eu conheço uma rede grande de lanchonetes que está investindo muito numa certificação de sustentabilidade que chama certificação LEED, que é uma certificação de um órgão internacional que chama Green Building Council, né? E eles têm investido em todas as suas unidades, colocado essa certificação, porque eles querem buscar esse net zero, eles querem ser sustentáveis, que estão preocupados com o mundo, não digo nem no futuro, né, com o mundo hoje. Perfeito. E você navegou por diferentes... a sua carreira passa tanto por a parte química como tecnologia. Sim. Como que essa transversalidade ajudou nesse desenvolvimento estratégico, liderança estratégica? O que você falaria para a gente, pensando também que tem os alunos aqui ouvindo, que poderia ser útil e ajudá-los, não só alunos, mas outros públicos? Sim, sim. A minha carreira é interessante mesmo. Eu sou formada em Química, né? E eu trabalhei durante muitos anos na área de embalagem e plástico. Né? E plástico também sempre ainda continua sendo um grande vilão da sustentabilidade também, né? Então, por causa dessa questão do plástico que eu fui buscar esse conhecimento, esse aperfeiçoamento em sustentabilidade. Né? Até para poder argumentar um pouco mais a favor do plástico, não me matem, mas eu tenho algumas argumentações até a favor do plástico, e daí que eu fui me interessando um pouco mais nessa área de sustentabilidade, que eu fiz esse curso, então foi sempre muito dentro disso. E desde o começo da minha carreira eu fiz química, mas eu sabia que eu não queria trabalhar dentro de um laboratório. Eu gostava de falar de química, de falar de produtos técnicos. Não exatamente porque eu era um desastre no laboratório também. Eu quebrava toda a vidraria, era uma coisa horrorosa. Então eu comecei a minha carreira na área comercial e logo em seguida fui para marketing. E marketing B2B é muito próximo a vendas. Sim. Né?
E marketing B2B é muito semelhante em vários tipos de empresa, que foi daí que eu consegui mudar um pouco a minha carreira para a área de tecnologia, que foi nesses últimos 10 anos. Então, eu saí de uma empresa onde eu estava como gerente de marketing, era uma empresa de adesivos, de rótulos de plástico, e eu fui para uma outra empresa multinacional de tecnologia. Uma inversão. Para mim foi o máximo, porque eu pude aprender coisas novas, né? E para eles foi interessante, porque eles realmente queriam uma pessoa que tivesse conhecimento de como se trabalha em B2B. Acho que esse termo B2B, os alunos vão entender, né? Business to business. Marketing business to business, porque tem o marketing business to consumer, para o consumidor, e tem o marketing de empresas para empresas. Né? Então, foi muito interessante esse processo com essa empresa, porque eles falavam que pessoas que entendiam do mercado, eles já tinham. Então, eles queriam trazer alguém do mercado que não tivesse até os vícios do mercado, porque quando você fica muito tempo numa área, você acaba pegando certos vícios, né? É impossível não pegar. Né? Então, eles queriam alguém que viesse de uma área diferente para poder trazer algumas sugestões novas, algumas formas novas de se aplicar. E daí que eu migrei para essa área de tecnologia e me apaixonei e pude juntar esse conhecimento de sustentabilidade que eu já tinha. Antes eu trabalhava muito falando de plástico, agora eu falo de eficiência energética. Bom, já está pagando uns pecados. Sim, com certeza. Patrícia, Patrícia, falando um pouco ainda de mudança climática, você comentou desses 30% que os edifícios emitem ali do cálculo global. É um número assim incrível, eu nunca imaginei isso. A gente sabe que no Brasil o problema é desmatamento e queimada, sim. A gente sabe que a nossa matriz é relativamente limpa. Aqui no Brasil, a gente tem algum estudo que mostra esse número ou é um cálculo estimado mais global? É um cálculo estimado mais global. Né? No Brasil, infelizmente, a gente não tem um estudo tão específico. Eu acredito até que no Brasil seja menos, porque aqui a gente é privilegiado por 2 pontos. Primeiro, que é a nossa matriz energética, né, que é sim. Limpa, é a grande parte. E segundo, que a gente não precisa de aquecimento. Verdade. Né? O grande dilema dos edifícios lá fora no hemisfério norte é a questão do aquecimento. E o grande desperdício também. Né? Eu estava num evento na semana passada em Paris, né? E eu presenciei algumas palestras a respeito disso e o quanto eles desperdiçam energia nessa questão do aquecimento, porque eu acho um absurdo que você chega em alguns ambientes e está muito quente, não precisa tanto. Né? Então, eles também têm muito que aprender nisso. A gente, às vezes, acha que o Brasil está muito atrás, que a gente precisa aprender, mas eu vou falar para vocês, dentro dessas viagens que eu tive, que é um prazer estar sempre conhecendo novas culturas, entendendo como se trabalha em outros países, para a gente ver o quanto que a gente é bom aqui. Né? E lá eu tive também o prazer de visitar hospitais de lá, que me disseram que eram os hospitais mais avançados de lá, para até comparar com o que a gente tem aqui. E o que a gente tem aqui realmente é muito bom. A gente está trabalhando... Não tem muitos, né? Como eu falei, na curva de avanço ou maturidade, a gente tem muito que trabalhar, e isso é uma grande oportunidade, mas a gente tem ótimos exemplos. Né? E isso me dá muito orgulho. Né, de poder chegar num grande empreendimento em Paris e falar, não, nossa, lá no hospital que eu tenho, que a gente tem em São Paulo... Isso a gente já resolveu. Isso está muito melhor. Então, é bem interessante esse conhecimento. E falando de carreira, eu acho que essa virada de carreira que eu tive indo para a área de tecnologia me proporcionou esse tipo de conhecimento que é fantástico. A tecnologia ela é mais global, né? E daí você consegue conhecer outras culturas, conhecer outro tipo de maneiras de fazer as coisas, como que se adapta, e isso é fantástico para a carreira. Para você adquirir conhecimento e ver o que você pode fazer melhor, o que você já está fazendo bem, sugerir para os outros seguir uma outra linha, é muito gratificante. Patrícia, eu queria perguntar um pouco do futuro agora para você. A gente tem a impressão que vem com tudo inteligência artificial e que isso vai precisar de muita energia, vai
Se você me confirma. E como que o Brasil vai responder isso? Como que a Schneider imagina isso? E que tipos de energia vocês vão promover, vender ou imaginar assim para o futuro brasileiro? A gente, como eu comentei, a gente não produz energia. Sim. A gente está no meio do caminho para fazer com que essa energia chegue de uma forma mais segura e mais eficiente. Né? E dentro disso que você comentou, o que a gente vê no Brasil é um grande investimento em Cloud Service Providers, que a gente tem o nosso nome em inglês, que na verdade são os data centers. Tá. Né? E é um segmento que não é o segmento que eu lidero hoje, mas é um outro segmento importante dentro da Schneider e que a gente está trabalhando muito forte nisso. E que consome muito. E que consome muito. Se eu não me engano, é 3 ou 5%, eu não estou lembrada agora, mas é dentro disso, só os data centers. Né? E a gente vê um boom de crescimento dentro desse segmento. Tá. Né? E dentro desse segmento, o que a gente está fazendo para contribuir? Nessa infraestrutura de data center, a gente ajuda na infraestrutura do prédio ao redor, mas dentro também. Porque um data center é um monte de racks ou armarinhos Sim. com vários equipamentos. Né? A gente fornece isso também. A gente fornece sensores, né, que estão dentro daquele armário. Sim. Né, e que ele mostra se a temperatura está um pouquinho mais alta ou não, e isso prejudica tanto a armazenagem dos dados, quanto também consome mais energia. E daí a gente avisa ao gestor do prédio para ele tomar decisões para poder ajustar aquilo. Tá? Então, isso que a gente... geradores, não. Vocês fornecem geradores? Não, a gente não trabalha com geradores. Tá bom. Né? Mas, de novo, a gente ajuda a gerenciar de maneira, como eu dei o exemplo do hospital, de maneira que ele esteja preparado. Sim. Se caso tenha que atuar, ele vai estar preparado ali para atuar na hora certa. E mais que tudo, entre o gerador e a parte elétrica, eu tenho uma parte que chama os no breaks. Sim. Né? Então, a gente fornece no breaks. Né? E esses no breaks têm que ser muito confiáveis para entrar em menos de milissegundos. Sim. Né? E ainda mais... O que faz o no break, para quem não sabe? O no break é como você tem em casa, todo mundo já deve ter visto em casa, né? Que Tinha são aquelas... que ficavam do lado do umas computador. bateriazinhas, né? Umas baterias. Para não parar. Isso, uma bateria que você tem, que você deixa carregando na tomada, e se caso apaga a luz, ele acende. Isso é antigo, Patrícia. Nem tem mais nos computadores. Tem isso? Mas nem computador em casa, às vezes tem. E a gente tem, eu já vi em prédio residencial, é esse tipo de coisa. Como se fosse uma bateria. Sim. Que ela está lá pronta, né? Se caso dá uma piscada na luz, ele já entra em milissegundos para garantir um certo tempo de fornecimento de energia até o gerador entrar. E vocês vendem baterias? A gente vende esse tipo de no breaks. Mas não bateria? A bateria está dentro do no break. Então a gente Eu falei que é difícil saber exatamente o que a Schneider faz. É que eles estão em tudo. É difícil Eu escapar. entendi o conceito, mas interessante. Mas a bateria está dentro do no break. Tá bom. Né? Porque Perfeito. é um conjunto. Então você vende de bateria. Porque a bateria ela tem que ter uma inteligência, né, para poder entrar na hora certa e estar preparada para a hora certa e me avisar também que ela está preparada. Sim. Né? Então, por isso que não é só bateria, é tudo, é um conjunto. E o carro elétrico? Vocês estão adaptando os prédios para os carros elétricos já? Sim, sim, a gente tem... Como faz? Explica pra gente o que precisa, o que vai mudar. A gente tem um grande caso aqui que eu posso até falar, que é o Centro de Estudos do Albert Einstein. Né? Eles já fizeram toda a infraestrutura elétrica preparada para o futuro. Né? A Schneider, a gente tem os carregadores elétricos, né? A gente não trabalha tanto... Para os carros. Vocês vendem isso? A gente vende. Tá. Não está tão preparado, a gente não está vendendo tanto aqui no Brasil, a gente está vendendo mais lá fora, mas a gente tem isso. Mas a infraestrutura elétrica dos edifícios que estão sendo construídos precisam ser preparados para isso. Né? Precisam ser preparados para esse tamanho de carga. Isso os novos, né, Patrícia? Isso os novos.
que vai ser construído. Então, dentro disso, a Schneider também ajuda no cálculo, ajuda no desenho de qual que é a infraestrutura elétrica que precisa para se ter, sei lá, 100, 200 carros carregando ao mesmo tempo. Então, isso a gente pode ajudar dentro da infraestrutura elétrica para não chegar a engatar todos os carros lá e, de repente, parar tudo com a estrutura. E os carros podem jogar a eletricidade de volta também? Vocês podem pegar a eletricidade da bateria do carro para o prédio? Acho que isso não se faz. Né? Não, isso não. Não? Não, isso eu não tenho conhecimento. Eu creio que não. Tá bom. Mas uma coisa que você falou que é interessante, eu falei dos prédios novos, mas nada impede os prédios existentes se prepararem para isso. Montar infraestrutura. Né? Existe um termo que a gente usa que é retrofit, que na verdade é reforma, né? Mas se usa muito no meio de edifícios, É que né? como sai caro, a gente põe em inglês. Brasileiro é muito chique. Isso é uma questão, isso é uma coisa que eu percebo também muito do brasileiro, né? Como eu trabalho muito com os outros países da América do Sul, esses termos em inglês é nosso. São nossos. Fora daqui, todos traduzem para a sua palavra. A gente gosta de usar termos em inglês, mas a gente pode reformar um edifício e deixar ele preparado para isso. Né? Então, você tem edifícios novos que já estão sendo construídos e preparados, mas nada impede que vocês queiram reformar o edifício aqui e deixar preparado para isso, para 300 carros serem carregados ao mesmo tempo. Perfeito. Patrícia, eu te perguntar, a questão do argumento da sustentabilidade, ele é muito forte e está na agenda de todo empresário, todo grupo multinacional ou empresa de médio e grande porte no Brasil. Mas esse teu argumento da questão econômica, ele também pesa. Como é que vocês fazem para fazer o cálculo de qual seria a economia com o uso da inteligência no edifício versus um edifício tradicional? Dá para mostrar isso antes? Sim. A gente tem vários modelos e metodologias que a gente pode prever, né, e falar para o nosso cliente e dizer, você investindo nesse tipo de tecnologia, né, fazendo desta forma, você vai ter um retorno de investimento de 2 anos, 1 ano. Isso acho que era um ponto que eu queria comentar, eu acho que acabou passando, eu emendei um tema no outro. Lá fora, na Europa, um bom retorno de investimento é 10 anos, 20 anos. Aqui a gente não pode falar isso. Não dá, é muito longe. Aqui é muito longe. Aqui, então, um bom retorno de investimento é, no máximo... 5 anos. Não, 2 anos. 2 anos. 2 anos. 2 anos, né? Então, vocês conseguem? A gente consegue. A gente trabalha muito forte nisso, sempre olhando o ponto de vista do usuário, do edifício, do hospital, falando, tá bom, você vai fazer investimento e numa atualização do seu parque elétrico. Tá? O quanto que você vai economizar com isso e quanto tempo vai ser o seu retorno de investimento. Então, a gente está sempre preocupado com isso, porque não adianta eu oferecer uma tecnologia super avançada, mas que ele não esteja preparado para isso e que o retorno de investimento vai ser tão longo que não vai fazer valer a pena. Sim. Então, a gente se preocupa muito com isso, em fazer alguns cenários que a gente tem ferramentas para isso, para oferecer ao cliente um bom retorno do investimento, porque sustentabilidade está alinhado a isso, é sustentabilidade ambiental, mas do negócio também. Do negócio também. Deixa eu perguntar, Patrícia, vocês oferecem esse serviço, prestam esse serviço para pequenas e médias empresas também ou só empresas já de maior porte? A gente trabalha muito através de canais, são nossos sócios, nossos parceiros de negócio. E esses canais, eles atingem tanto empresas pequenas quanto empresas grandes, né? Tanto uma indústria grande como você mesmo comentou, uma Gerdau, Suzano, Vale. ou outras quanto quanto uma lanchonete da esquina, né? A gente tem, por exemplo, a gente tem uma marca nossa que chama Stack, né? Que é da Schneider, que ela trabalha com agora fugiu o nome, lembrei o nome em espanhol, com interruptores,
né, com sistemas para a parte elétrica que podem ajudar essa empresa, essa pequena lanchonete a ser mais eficiente. Já gostei. Né? Dá para o observatório. Com certeza. Não, já ganhou um cliente, Patrícia. Não, e não é só isso, tá? A Stack, ela tem também sistemas de inteligência, também automação da casa ou da lanchonete. Ah, residencial. Residencial também na Stack a gente tem. Né? Então, tem tecnologia para todos, desde a casa até um edifício, até um data center, até uma indústria, até uma grande indústria de mineração, até uma grande Petrobras. Então, a gente tem tecnologias para tudo. Às vezes, a própria Schneider vai lá e oferece. E em muitos casos, a gente tem parceiros, que são nossos canais, para a gente poder ter uma cobertura desse mercado todo. Sem precisar retrofit. Às vezes não precisa. Às vezes não precisa. Às vezes não precisa de reforma, mas se precisar, para deixar o prédio mais inteligente e mais eficiente, a gente ajuda nisso também com retorno do investimento. Oh, já gostei. Tá, Muito bom. tá anotado. Quantos funcionários tem na Schneider no Brasil? É muito grande? No Brasil, a gente tem em torno de 2.000 funcionários. Sim. Tá, divididos em 3 centros produtivos. Né? Na verdade, uma fábrica em Blumenau, Tá. né, que a gente faz produtos para média e baixa tensão. Traduzindo isso, baixa tensão é em casas, né, produtos para casa, e média tensão é grandes consumidores de energia, a energia que entra num edifício grande como aqui. Né, entra energia e depois vai fazendo para baixa. E a gente tem centros de distribuição também, além do nosso escritório, nossa sede aqui próximo, aqui em Santo Amaro, um escritório que está preparado tanto para os funcionários que são Brasil, quanto para os funcionários também que são América do Sul, como é o meu caso. Você é América do Sul. Eu sou América do Sul. O que significa isso? Você trabalha em toda a América do Sul? Eu sou responsável pelo segmento, pelas estratégias para o segmento para toda a América do Sul. Qual que é o país mais amadurecido na América do Sul? É pergunta difícil, né? Em termos de eletricidade. Em termos de eficiência elétrica. Eficiência, olha, eu diria para você que não tem nenhum que se destaca. Né? Eu tenho grandes exemplos de edifícios muito bem representados aqui no Brasil. Sim. Né? Que são reconhecidos não só pela gente, mas fora também, dos nossos clientes reconhecem como hospitais. Mas eu vejo também uma grande maturidade de edifícios na Argentina. Por incrível que pareça, Sim, assim, porque a gente pensa na economia da Argentina tal, mas eu me surpreendo, né, com o tanto de tecnologia que eles colocam em edifícios. Né? Eu não sei exatamente nos outros segmentos que a Schneider tem, como eu falei, data center, indústria, mineração, mas em edifícios, a Argentina também, eles investem muito quando constrói, e investem muito também em reformas, para deixar o edifício mais eficiente. E lá é bem mais frio que aqui. Patrícia, Patrícia, muito obrigado por ter aceito o convite. Foi muito legal te ter aqui. Foi um grande prazer. E ver que vocês já estão no futuro há muito tempo. Obrigada, foi um prazer quando precisar. Maravilha, obrigado. Obrigado. Sensacional.